uma vida de destaque. Eu descobri com os nossos jovens que a moda hoje é ser hype. Eu nunca tinha escutado essa palavra, mas os jovens da igreja me ensinaram: pastor, hype, sabe o que é? É o exagero de algo, é uma estratégia para enfatizar alguma coisa, alguma ideia, algum produto. Ser hype é ser o assunto que está dando o que falar, é estar na moda. Resumindo as definições do que é ser hype, nós poderíamos afirmar que hype é viver de tal forma que sua vida se destaca do comum. Se destaca do comum. Então, quem é uma pessoa que a gente podia falar que se destaca do comum? Nesse sentido de estar vestindo a roupa da moda. Quem é a pessoa? Quem é a mulher? Quem é o homem? Tem vários desses. Para as pessoas não cristãs, para você ser hype, estar em destaque, você precisa vestir roupas caras, ter um Instagram cheio de seguidores, curtidas e comentários, ser famoso, ser cobiçado, ser desejado, ser alguém popular, admirado por muitos. Quando eu pensei desse negócio do hype, eu falaria do Neymar, o tal do Caicai. Mas me dá uma agonia aquele menino agora, sabe? Porque eu vi que ele exagerou mesmo, ele ficou na boca do mundo. Mas eu não quero ficar em destaque dessa forma. Não quero ser destacado desse jeito. E o Neymar seria o camarada que podia estar em destaque, né? Pagando um preço danado, como ele mesmo já falou nessa semana, pagando um preço danado. Mas cada um faz suas escolhas, cada um tem que assumir as suas consequências. Isso é muito importante você entender isso hoje. Se fosse no meu tempo, quando eu era jovem, naquele tempo eu falava assim, que ser hype é estar na crista da onda. Quem se lembra desse negócio de crista na onda? Faz tempo, não é verdade, gente? Na crista da onda. O cara Farinha Anitta. Quem lembra desse Farinha Anitta? Lembra da Farinha Anitta? Foi na década de 70 o negócio da Farinha Anitta. Está por cima da carne seca, na crista da onda, por cima da carne seca. Você se lembra também dessa daí? Em resumo, ser hype é ser o motivo de comentários. Hype é viver de tal forma que sua vida se destaca do comum. Eu creio que nesse aspecto, Deus nos criou para ser hype, para se destacar acima do comum. Deus prometeu, irmãos e irmãs, no Salmo 37, no versículo 6, que Ele nos faria se destacar como luz ao meio-dia. Olha o que diz o texto. E Ele, Deus, falando-se de Deus, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Se eu fosse você, prestaria muita atenção no que Deus está falando neste momento. Deus está dizendo com todas as palavras: eu criei você para você se destacar. Deus nos fará sobressair, diz o texto. Sobressair nossa vida de retidão como luz. Quando nós vivemos, irmãos, queridos e queridas, a nossa vida fundamentada na palavra de Deus, nós sempre vamos nos destacar positivamente na vida. Sempre se destacar. O Salmo, no capítulo 1, no versículo 3, como já mencionei no meio do culto, coloca o assunto assim: Ele, aquele que está fundamentado na palavra, é como uma árvore plantada junto à margem de um rio, nunca deixa de dar fruto na estação própria, as suas folhas nunca murcham, ele sempre terá sucesso em todas as suas atividades. Veja, esse texto deixa claro que essa vida de destaque, ela é o produto de estarmos fundamentados na palavra de Deus. E Deus promete que se nós permitíssemos ser guiados pela palavra dele, nós seríamos como árvore plantada. Veja, não é uma árvore qualquer, é uma árvore que está em destaque. Se alguém fosse dar uma referência e dizer assim: olha, você vai reto até você chegar numa árvore que está plantada junto ao ribeiro, uma árvore que se destaca pelas suas folhas, elas nunca estão murchas, é uma árvore que sempre tem fruto, é uma árvore onde o cansado pode se aninhar, aonde o perdido pode se refugiar, aonde o faminto pode se alimentar. Naquela árvore, você pega a direita, tem um referencial,
ser destacado. Eu acredito que Deus quer que você destaque na sua família. Eu acredito que Deus quer que você se destaque entre os seus amigos. Eu acredito que Deus quer que você sobressaia. Agora você precisa ser fundamentado na palavra de Deus. E se nós formos guiados pela palavra de Deus, se nós nos permitirmos ser orientados pela palavra de Deus, Deus nos colocaria em destaque. E eu vejo aqui, irmãos, um quadro lindo. Eu tenho procurado colocar quadros para que vocês visualizem a mensagem que nós estamos tentando colocar. E eu vejo que Isaías capítulo 58, no versículo 11, que é um versículo que eu sempre cito em nossos cultos, ele pinta um quadro espetacular desta verdade, dessa vida em destaque que Deus quer dar a nós. Veja o que diz o texto: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Agora veja o quadro: você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Olha que quadro. Quando eu fui a primeira vez a Lima, no Peru, no ano de 1988, eu fiquei impactado com Lima, no Peru. Era uma das primeiras viagens para a América do Sul que estava fazendo. E quando cheguei em Lima, no Peru, eu descobri que era uma cidade seca. As favelas, por exemplo, em Lima, no Peru, que tem muitas favelas, elas não tinham cobertura, porque o que chove em um dia no Brasil, chove lá em um ano. Mas o que me impactou foi que assim que eu comecei a caminhar pela cidade, eu me deparava com lugares dentro da cidade que tinham jardins lindos, magníficos, ruas floridas. Eu perguntei, mas como? Se aqui não chove, eu disse, mas aqui nós regamos, nós molhamos, nós trazemos água das montanhas e regamos as nossas plantas, como um jardim regado. Veja, a situação no entorno é de sequidão, como diz mesmo o próprio texto: satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol. Mas você não será ressequido, você estará em destaque, você será como um jardim regado, você será como uma fonte que nunca termina a água. Você percebe o quadro que Deus está dizendo? Deus não criou você para você viver aqui sem esse destaque, sem sobressair, desde que você queira viver o propósito dele, orientado pela palavra dele. Mas talvez a pergunta que permeia nossa mente neste momento é: como, pastor, eu posso viver essa vida de destaque? Eu quero relacionar algumas verdades que se tornam passos práticos para nós. Primeiro, é que para se destacar na vida, nós temos que vencer a nós mesmos. Nós temos que vencer o nosso maior inimigo. Nós temos que alcançar vitória sobre si mesmo, sobre nós mesmos, como diz a palavra de Deus. O maior inimigo do homem, o nosso maior inimigo, para nós vivermos essa vida de destaque, somos nós mesmos. Como já disse as pessoas mais antigas, o maior inimigo do homem é o próprio homem. Talvez você esteja aqui tem pensado a vida toda: meu problema é meu pai, meu problema é minha mãe, meu problema é meu marido, meu problema é aquele vizinho, meu problema é aquele colega de trabalho, é o meu patrão, aquela é a trava de Satanás da minha vida. Eu lamento desiludir você. O maior problema é você. Seu maior problema, o nosso maior problema, somos nós mesmos. Por isso o nosso primeiro desafio é liderar a nós mesmos. Quando eu penso sobre essa questão de vencer a nós mesmos, de alcançar vitória sobre nós mesmos, uma pessoa me vem à mente, e o nome dela é Josias. Josias, ele se tornou rei em Israel, e ele se tornou rei com 8 anos. Imagine se tornar rei com 8 anos. Eu penso, quando eu era menino, que se eu um dia fosse no País das Maravilhas, e eu ia me deliciar com aquele negócio, fonte jorrando doce. Eu sonhava com aquilo, eu achava que devia existir um lugar daquilo. Imagine Josias com 8 anos, era só de fazer um aceno, e a coisa acontecia. O homem tinha bala na agulha, tinha poder na palavra,
ele tinha fogo, ele tinha autoridade. Josias percebeu, logo de início, que o seu maior problema era ele mesmo. Foi por isso, e eu entendo claramente isso na Bíblia, que com 16 anos, diz a Bíblia, em 2 Crônicas 34, que Josias começou a buscar a Deus, com 16 anos. No capítulo 34, no versículo 3 de Crônicas, a Bíblia nos diz que no 8º ano do seu reinado, portanto, 8 com 8, 16, sendo ele ainda bem jovem, ele começou a buscar a Deus, o Deus de Davi, o seu predecessor. E no 12º ano, portanto com 20 anos, o que ele fez? Ele começou a entender que ele tinha que purificar o seu país, que ele tinha que purificar Judá, que ele tinha que purificar Jerusalém, que ele tinha que tirar os altares idólatras que tinha no seu reino. Diz a Bíblia que ele entrou para a história. Diz a Bíblia que ele se destacou dos demais daquele momento. E o que foi que ele fez para alcançar a vitória sobre si mesmo? Para não se tornar um moleque mimado, para não se tornar um adolescente promíscuo, para não se tornar um jovem abusado. Ele lutou e ele estabeleceu vitória sobre si mesmo. Veja comigo o texto de 2 Crônicas, capítulo 34, no versículo 33. Diz o texto que Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, ao seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Veja só esse texto. Eu peço neste momento que o Espírito Santo use a história de Josias para mostrar a mim e a você como é que nós podemos alcançar vitória sobre nós mesmos. Por isso, um exercício que eu recomendo a você hoje: volte para casa, pegue 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 1 até o final, e leia esse capítulo. Deus vai falar com você, Deus vai operar na sua vida. Veja as ações de Josias, que colocou ele em destaque. Para alcançar vitória sobre si mesmo, para se destacar, Josias permaneceu aberto aos ensinamentos divinos. Aberto, pronto, disponível para ser ensinado, para aprender de Deus. Veja que Josias se humilhou, como nós vimos no texto. Josias rompeu com os medos dos seus arrogantes pais, dos seus predecessores antes, e ele buscou a Deus. E quando Deus falou com Josias, ele agregou à prática da sua vida aquilo que ele aprendeu. Ele começou a buscar Deus, e Deus disse para ele: você tem que tirar os obstáculos, você tem que tirar os ídolos, você tem que purificar Jerusalém, você tem que purificar a sua vida. Então ele logo agregou a vida, ele aprendeu. E aqui, irmãos, queridos e queridas, eu vejo aqui um toque de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você neste momento. Você está aberto para os ensinamentos que Deus quer dar à sua vida? Você está aberto para escutar Deus? Josias, diz a Bíblia, que ele se abriu para ouvir Deus. Josias podia ter se aberto para aproveitar os poderes de rei, para viver uma vida de farra e ostentação. Mas ao invés de fazer isso, ele se abriu para aprender de Deus. Você ultimamente tem aprendido de Deus? Tem agregado à vida aquilo que Deus tem falado? Você está com seu coração sedento para ouvir Deus? Segundo lugar, para alcançar vitória sobre si mesmo, para se destacar, Josias removeu os obstáculos trazidos do passado. Diz que a Bíblia que nós lemos, Josias limpou o país dos ídolos. Isso incluiu o palácio em Jerusalém. Isso incluiu a vida dele. Como nós vemos, estas ações colocaram Josias em destaque. E aqui de novo, a pergunta que Deus está falando comigo e com você: você vai fazer o mesmo? Existe algum obstáculo na sua vida? Se Deus colocasse o dedo na ferida do seu coração, se Deus colocasse o dedo dele na questão X da sua vida e dissesse: isso aqui é um obstáculo, esse namoro é um obstáculo, esta amizade é um obstáculo, esse procedimento é um obstáculo,
esse jeito de proceder é um obstáculo. Você iria retirar, você iria tirar, você iria jogar fora isto. Então, uma pergunta clara de Deus: existe algum obstáculo em sua vida? Você vai se render a Deus abandonando tudo aquilo que Ele disser? Deixa. Josias fez isto. Por isso que ele alcançou vitória sobre si mesmo. Ele estava pronto a limpar aquilo que tinha que ser limpo. Em terceiro lugar, para alcançar vitória sobre si mesmo e para se destacar, Josias, ele percebeu que ele precisava se esforçar. Que ele precisava se esforçar. E aqui, irmãos, nós temos que reconhecer, nós estamos vivendo um período que as pessoas não querem se esforçar. O que o Brasil precisa, o que eu e você precisamos, não é de bolsa. Nós precisamos de oportunidade para crescer e trabalhar, é isso que nós precisamos. Nós somos um povo inteligente, irmãos. Somos ou não somos? Acha vida! Nós somos um povo inteligente, nós gostamos de trabalhar, nós gostamos de conquistar. Deus nos criou para destacar. É de oportunidade que nós precisamos. Essa é uma coisa muito importante. Tem pessoas que querem se esforçar, igual o Chico Bento. De vez em quando, me dá uma vontade de trabalhar, daí eu fico quietinho até a vontade de passar. Irmãos, não dá. Não dá, irmãos. Eu não suporto mais essa ideia desgraçada desse socialismo de preguiçosos. Se eu tivesse nascido no tempo de bolsa daquilo, e eu seria um mendigo hoje. Mas minha vida de superação só foi possível quando eu aprendi que além de para vencer a mim mesmo, eu tinha que esforçar, que eu podia mudar aquela realidade que eu estava inserido se eu me esforçasse. A vitória sobre si mesmo sempre vem com um custo pessoal. Para Josias significou consertar o templo, significou convencer pessoas. Como nós vemos, Deus exige o nosso envolvimento pessoal, Deus exige a nossa dedicação pessoal. E aqui, irmãos, com muito respeito, não quero ser ofensivo a você e nem lhe constrangê-lo, mas permita uma pergunta: seu desejo para viver uma vida de destaque é do tamanho do seu esforço? Seu desejo para viver uma vida em destaque é do tamanho do seu esforço? Você já disse para Deus: eu estou pronto para fazer o que for necessário para viver como um homem, como uma mulher de destaque para Deus? Eu tenho dito para Deus: eu não quero passar uma visão de perfeição sobre mim de jeito nenhum, porque vocês que me conhecem de perto sabem que eu sou uma pessoa que enfrenta problemas. Muitas pessoas não acreditam, mas eu luto com a depressão todo dia. Não tem um dia sequer, eu entendi há poucos anos isso, que eu lutava com a depressão. Não tem um dia que eu não tenha um pensamento de desistência. Não tem um dia que eu não coloque defeito em mim. Não tem um dia que a incredulidade não vem e fala para mim: cara, você é isso, você é aquilo outro. E muitas vezes eu quase acredito. Se eu não conhecesse Jesus, eu seria um homem jogado na podridão, na imundície da vida. Eu seria um dos piores, entregue ao pânico, um punhado de coisa. Mas eu luto contra a depressão. Por isso eu levanto muito cedo. Por isso, disciplinadamente, eu criei uma rotina aonde eu possa me dedicar a ouvir Deus, a ler a palavra, a ler bons livros, a buscar o Senhor e falar aquilo que eu aprendo. O que eu estou falando para vocês hoje, eu não estou falando nada para pregar para vocês primeiro, eu estou pregando para mim. São coisas que eu estou enfrentando, que eu enfrento diariamente. Eu preciso me esforçar. Quando eu estou fazendo meu café, hoje mesmo era por volta das 5 horas da manhã, que eu tomei meu primeiro gole de café. Eu decidi que eu vou gozar os pequenos prazeres da vida. E para mim é uma coisa maravilhosa, enquanto eu estou em comunhão com Jesus, que eu falo: bom dia, Jesus. Qual é o pensamento que o Senhor vai me dar hoje para me pensar, Senhor? Porque eu não quero largar minha mente, senão a depressão vem. Senão a incredulidade domina. Eu preciso me esforçar. E eu estava tomando... E eu tenho um hábito, porque quando eu era menino, trabalhava numa ferraria que eu via o Sabará, que era o meu amigo, eu ficava com inveja dele, por causa que, como eu era menino, frequentava a igreja Assembleia de Deus proibia a gente até passar na frente do bar, né? Mas eu ficava de longe vendo duas coisas:
o sabará, tomando cafezinho naquele copo de pinguça, e de vez em quando comendo uma dobradinha com farinha e pimenta. Eu falei, um dia desse eu ainda vou comer uma dobradinha com farinha e pimenta. Agora, graças a Deus, casei com uma japonesa que sabe fazer dobradinha, muito bem feita. E eu comprei uma dúzia daqueles copinhos de pinguço, e todo dia cedo eu pego o meu copinho e tomo aquele cafezinho e eu glorifico a Deus. Os pequenos prazeres. Mas eu preciso me esforçar. E Josias, ele se abriu para aprender. Ele tirou os obstáculos, mas Josias também se esforçou. Você se esforça? Você é esforçado para correr para Deus? Para alcançar a vitória sobre si mesmo? Em quarto lugar, e se destacar, Josias reconheceu o segredo para a vitória se arrependendo. Para Josias, o segredo para a vitória era o arrependimento. Josias não procurou remediar. Josias não procurou desculpar as suas faltas. Josias deu o nome certo. Tem pecado, tem obstáculo, tem ídolos, tem coisas que precisam ser tiradas. Josias se arrependeu, e porque ele se arrependeu, ele se tornou um instrumento de arrependimento. Então aqui de novo, talvez há pessoas aqui nessa noite que sentem remorso, mas não se arrependeram. Sente remorso porque o erro, a falta, lhe trouxe consequência. Talvez você esteja vivendo uma vida assim, em consequência disto. Mas você, se pudesse, repetiria aquele erro. E aqui é uma coisa muito importante. Deus não quer que você só sinta culpa, remorso. Deus quer que você se arrependa. Por quê? Porque Deus perdoa até mesmo os piores pecadores, contanto que eles se arrependam, que eles sejam sensíveis à graça divina. E aonde é que começa o arrependimento? E aonde é que termina o arrependimento? O arrependimento começa na humilhação do coração. E aonde é que ele termina? Ele termina na reforma da vida. Existem algumas áreas na sua vida que precisam de transformação? Ou quem sabe é uma área, e não precisa fazer força. Enquanto essa mensagem está chegando aos seus ouvidos, agora mesmo, o Espírito Santo está colocando o dedo. Isso aqui tem que ter humilhação, tem que ter mudança, tem que ter reforma desta vida, tem que ter mudanças. O verdadeiro arrependimento, ele nos leva a uma vida de comunhão completa com Deus e uma dedicação em fazer a vontade de Deus. Deus tem um remédio tanto para os fracassos espirituais, acidentais, quanto para a rebelião a longo tempo. Quem sabe você tem estado em um pecado a longo tempo. Arrependimento é você concordar com Deus que aquilo que nós fizemos está errado. Arrependimento é uma reafirmação de termos um lugar no nosso coração, um lugar para Deus no nosso coração. Arrependimento é o reconhecimento da nossa necessidade de um relacionamento com Deus, incluindo um compromisso para virar as costas para todo erro, para todo pecado, para tudo aquilo que não combina com Deus. Tem muitas pessoas que continuam fazendo as mesmas coisas, os mesmos erros, os mesmos pecados, e quer que Deus abençoe. Não tem como Deus abençoar se você não alcançar vitória sobre si mesmo. Josias se abriu para aprender de Deus. Josias tirou os obstáculos, ele se esforçou, ele fez uma mudança radical, se arrependendo. Mas Josias fez mais. Para alcançar a vitória sobre si mesmo e para se destacar, Josias manteve o compromisso pessoal de vencer. Josias era um jovem comprometido. O comprometimento pessoal de Josias inspirou fé nos seus liderados, apesar de seus desejos e histórias malignos que vinham sobre a vida dele. Quem sabe há pessoas aqui que estão dizendo assim: não, mas eu criei numa família assim, um pai assim, uma mãe assim, num contexto assim, não tem jeito de eu ser diferente. Se você ter comprometimento, tem. É o comprometimento que faz com que não caiamos em tentação e nos mantemos firmes no caminho traçado. Toda realização, grande ou pequena, começa com uma decisão, começa com um compromisso. É o compromisso que nos conduz a uma mudança de estilo de vida. Josias não podia viver da mesma maneira que os seus pais viveram. Josias firmou seu compromisso com Deus.
Josias se abriu para aprender, tirou os obstáculos, esforçou, fez uma mudança radical, se arrependendo e firmou um compromisso forte com Deus. O que é que você fará? Eu não quero parecer duro com você de maneira nenhuma, mas a palavra de Deus, ela é honesta, ela é sincera, ela vem, ela confronta. Confronta porque ama, confronta porque tem poder para mudar. Então, se você quer se destacar na vida, quer viver essa vida de destaque, que vai sobressair, como diz o Salmo 37, você tem que alcançar vitória sobre você mesmo. Porque o homem é o maior inimigo do homem. E o homem, você. Você, mulher. Você, homem. Em segundo lugar, para se destacar na vida, você tem que decidir, escolher por vez a generosidade. Você tem que investir na generosidade. Você tem que cultivar a generosidade. Você tem que mexer com o seu coração. Cultive sua generosidade. Por quê? Eu quero mostrar um texto bíblico para você. Provérbios capítulo 11, versículo 25. Olha que texto tremendo. O generoso prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Eu, se eu fosse você, pegava esse texto e grifava na sua Bíblia. Se você está vendo pelo celular, agora nós temos Bíblias incríveis no celular. Recomendo que vocês tenham até uma Bíblia que lê o texto bíblico. Ele é maravilhoso, porque eu dou serventia a todo momento. Enquanto estou penteando meu cabelo, sabe o que eu faço? Eu coloco o texto bíblico. Quando eu dirijo, eu escuto o texto bíblico. Essa Bíblia que lê. É um tremendo. Eu boto o texto bíblico, leio, eu quero de novo esse versículo, e vai de novo, e vai de novo, vai de novo. Vai lendo para mim. É uma delícia escutar a palavra de Deus. E o texto aqui diz: o generoso prospera. O generoso é colocado em destaque. É a pessoa que gera alívio que se destaca. Não é aquela que fica recebendo alívio, querendo receber atenção. Pode olhar. São as pessoas generosas que dão alívio, que são instrumento de Deus, que se destacam na vida. Veja o mesmo texto numa outra versão, para clarear mais a nossa mente. Olha o que diz no novo texto da linguagem de hoje: quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Alguns anos atrás, já faz muitos anos que eu não vejo televisão, desde que eu descobri que as televisões por aí são tudo instrumento do capeta para destruir as famílias. E eu reduzi drasticamente o uso da televisão. Lembra que tinha uma novela que tinha um cara chamado Sononô? Sononô era um homem pão duro, a mão de vaca, miserável. Sem querer ofender, você é um Sononô da vida? Não vai prosperar. Não vai progredir. Porque quem é generoso é que progride. Quem ajuda é que será ajudado. O alvo não é receber ajuda. As pessoas não entendem quando fala de contribuição, de dar na igreja. Elas pensam que ele está querendo dinheiro, mas não é. É que a bênção flui diferente. Não é retendo. São Francisco diz. O que ele diz? É dando que você recebe. Ele era o cara que era rico e abandonou tudo, porque descobriu isso. Não preciso segurar. Eu dou, porque nunca falta. É a represa que sente falta, não é a mina. É a represa que perde, não é a mina que perde por mais que dá. Não é o rio que seca, é o mar que evapora. Porque aquele que recebe só quer receber, mas aquele que dá é que é ajudado. Se você quer se destacar na vida, não é receber, é dar, é ser generoso. Eu anotei alguns passos para a gente cultivar a generosidade. Como é que a gente faz para cultivar a generosidade? Primeiro, seja grato com o que você tem. Por quê? Porque pessoas ingratas não prosperam. Pessoas que ficam reclamando o que não tem e esquece o que tem, não vai para frente. Pessoas que nunca estão satisfeitas. Compra uma casa, falta um sofá. Compra um sofá, falta mais aquilo, e mais aquilo, e nunca usufrui. Está sempre de olho na coisa dos outros. Aquilo sim, aquilo sim, aquilo outro sim. Ingratos não prosperam. Pode ver, esses filhos que só quer receber,
exploram os pais, vocês vão ver, morrem na miséria. É por isso que uma geração de pais que produzem e que crescem filhos esperando a herança, eles terminam na miséria. Tem que ter um outro ciclo. Porque quem progride é aquele que é grato por aquilo que tem contentamento. Eu não estou dizendo contentamento no sentido de não querer crescer, de não ter alvo. Estou falando de ser ingrato e achar que a vida não faz mais do que obrigação para dar aquilo que a gente quer, ao invés da gente valorizar aquilo que a gente tem. Segundo, ponha pessoas em primeiro lugar. Pessoas vêm antes de coisas. Tem gente que esquece das pessoas por causa de coisas. As pessoas são mais importantes de coisas. Pessoas vêm antes de coisas. Se você quer cultivar a generosidade, em terceiro lugar, não deixe que os desejos pelas posses controle você. Eu acho que nós temos que crescer, eu acho que nós temos que conquistar, nós temos que destacar, mas não ame ao ponto de querer ter controle sobre as coisas, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. É esse desejo de ter posse de todas as coisas. Então o que nós temos que fazer para cultivar a generosidade? Nós temos que considerar o dinheiro um recurso. Olhe para um dinheiro como um recurso para você mudar a realidade, para você ser um impacto de Deus na vida das pessoas, para você transformar a realidade das pessoas. Olhe dessa forma. Se você quer cultivar a generosidade para você prosperar e estar em destaque, trabalhe com dedicação para conquistar recursos. O dinheiro não é fruto, o dinheiro que não é fruto do nosso trabalho é maldição. Aí tem um punhado de gente que fica tentando jogar na loteria. Esses dias peguei um irmão bem no fragante. Irmão, estou pagando a conta aqui, pastor. Vai. E o bolão? E o desejo de acertar na cena? E aquela placona ali? Quero ver a conta de luz. Não cheguei nesse negócio não. Já tinha sido uma tortura para ele ter que admitir que estava ali naquela fila. Ainda bem agora que nas lotéricas tem esse negócio de pagar água, pagar luz, né? O camarada fica ali com um monte de talão de luz, tudo já pago, tudo vencido, diz, eu vou pagar ali. Nada, lá estão os númerozinhos da sorte que ele vai tentar. Eu vou falar uma coisa para você: dinheiro que não é fruto de trabalho é maldição. Dá uma olhadinha nos caras aí, gente, já pensou? Os caras que a gente admirava, batava palma, aquela ali sim que é o hype, a mulher de destaque, o homem de destaque, agora todo mundo no chilindró, gente, que é aquilo? Fico com dó, sabe? Eu fico imaginando. Porque quando você ostenta uma vida que você não conquistou, aí você costuma aquele negócio, você não valoriza nada, só valoriza quando tu está lá no chilindró, trancado, entendeu? Aí você diz, meu Deus. Porque esses dias eu até imaginei, sabe, lá em casa tem um lugarzinho lá que tem, um lugar que eu gosto de estar, mas eu gosto de estar por algum tempo, 30 minutos, 40 minutos, mas um dia inteiro trancado ali, noite, de novo dia, de novo noite, com sol, com chuva, olhando pela janela, só pela janela. E quando não tem janela, você só escuta, quem é que está lá? Quem é que está lá? Gente, aquilo dá um desespero. Escute de novo que Deus está falando: dinheiro que não é produto de trabalho vai gerar maldição. Conquista, trabalhe. Se você quer cultivar a generosidade, desenvolva o hábito de doar. É dando que se recebe. O único jeito de se manter uma atitude de generosidade é tornar-se um hábito, doar seu tempo, doar atenção, dinheiros e recursos. Muitas vezes as pessoas dizem: pastor, mas se eu tivesse dinheiro eu doava mesmo. Pastor, se eu tivesse bastante dinheiro, essa construção já tinha terminado. Eu falei, mentira, é mentira. Começou a falar uma coisa dessa. Dá do teu pouquinho, porque o pouco vira muito quando Deus está dentro. Dá do teu pouquinho. Mostra tua fidelidade com um pouquinho. Se todos nós dermos o nosso pouquinho, vira um montão, irmãos. Vira uma multidão. Então às vezes as pessoas dizem: eu não dou porque eu não tenho. Mas você tem tempo para dar. Dá tempo. Tem pessoas que precisam do seu tempo, que quer ouvido que escuta, que quer olhos que veem, que quer boca que fica fechada, só para ouvir com atenção. Você pode dar o seu tempo, você pode dar talentos, pode dar habilidades,
pode dar palavra de afirmação, pode dar sorriso, olhe nos olhos, abraço amigo, puro, sincero, beijo fraterno nas pessoas que precisam. Para alcançar a vitória, você precisa vencer a si mesmo, você precisa cultivar a generosidade, mas tem mais. Em terceiro lugar, para se destacar na vida, você tem que se tornar um transformador de realidade. Eu acho que essa é uma descoberta fantástica que eu fiz na vida. Eu tenho adrenalina todo dia, gente. Ontem eu fui dormir, era perto da meia-noite, e eu pensei assim, será que vai passar logo a noite? Eu quero acordar, eu tinha vontade de acordar. Costumeiramente eu acho que a noite é quase um prejuízo, quase um desperdício. Não for o fato que eu sinto sono de vez em quando, que eu sinto vontade de esticar o meu esqueleto gordo de vez em quando. Mas a descoberta que eu tive, que eu posso mudar realidades com o poder de Deus, isso é incrível. E quando eu penso aqui, eu vejo em Salomão como modelo. Lembram o rei Salomão? O sabidão, o sabe tudo, o de Provérbios, o de Cantares, o rei sabidão. Em primeiro livro de Reis, no capítulo 3, nós temos a história de Salomão com duas mulheres. Essas duas mulheres estavam brigando pela posse de uma criança, presta atenção. A mãe acordou de noite e viu que o filho dela estava morto. O que ela fez? Ela olhou para a vizinha e disse, a vizinha está vivinha. Eu vou pegar o meu morto, trocar por aquele vivo e vou dizer que o vivo é meu. E essa situação chegou até que essas duas mulheres compareceram perante o rei, brigando em querer tomar posse daquela criança viva. Então como é que o rei ia resolver essa questão? O Salomão tomou uma decisão. Agora veja como é que é tremendo essa decisão de Salomão. Ele diz, me traga uma espada. Eu vou cortar essa criança do meio e vou acabar com esse dilema. Metade fica com uma que diz que é mãe e metade fica com outra que também diz que é mãe. Quando ele toma essa decisão, a mãe verdadeira, ela não permitiu que ele fizesse isso com o filho. Diz, não, eu abro mão da minha metade, pode largar com ela. Deixa o meu filho vivo. Naquele momento, Salomão transformou a realidade daquelas duas mulheres. Aqui está a verdade. Aquela mãe que era verdadeira disse, eu prefiro que o meu filho fique com a outra, mas eu não quero ele morto. Salomão percebeu qual era a mãe de verdade. Naquele momento, ele se transformou em um transformador de realidade, perdoa a redundância aí, como nós vemos em primeiro livro de Reis, no capítulo 3, no versículo 28, que quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Salomão, ele se tornou um destaque, por se tornar um transformador de realidade. Ele poderia expulsar aquelas mulheres, jogar ela para um coronel resolver aquele assunto, mas não, ele se ocupou com aquela situação, e ele se tornou um transformador de realidade. E talvez aqui nessa noite, você esteja vivendo um momento da sua vida que você humanamente falando pode falar assim, não, eu tenho razão para estar revoltado. Olha a situação que eu estou vivendo. Olha o contexto que eu estou passando. Olha a situação onde eu moro, onde eu trabalho, o desemprego, as contas, a saúde. Talvez você se sente cheio de zica. Parece que fizeram mandiga comigo, parece que eu taquei pedra na cruz. Só dá errado, é isso. E talvez você anda reclamando, murmurando. E Deus está falando com você assim, olha, eu permiti essa circunstância, arquitetei essas situações, porque eu quero que você seja um transformador de realidade. Que você mude esta realidade. Eu gostaria de sugerir alguns passos para nós nos transformar, para nós nos tornar um transformador de realidade. Primeira coisa, comece com o que você tem. Salomão começou com o que ele tinha, o reinado herdado do pai. E ele disse para Deus assim, Deus, eu não tenho capacidade para governar esse povo. Eu não quero que o Senhor me dê uma cartilha das coisas, como é que eu tenho que fazer 1, 2, 3. Sabe o que eu quero? Eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Ele começou com aquilo que tinha. O que é que você tem? Talvez é um lar desajustado.
Talvez é um pai que abusou de você. Talvez uma mãe autoritária. Talvez o que você tem é o exemplo de irmãos ingratos. Ou talvez ruindade do seu próprio coração. Deus quer que você comece com isso que você tem, como matéria-prima, para você transformar esta realidade. Você percebe o que Deus está falando? Estou orando para que o Espírito Santo revele o que Ele está falando agora aqui neste momento. Comece com o que você tem. Segundo, capriche nas escolhas. Salomão fez escolhas sábias que lhe deram credibilidade. Preste atenção. Dá uma olhadinha nas escolhas que você tem visto. Você está repetindo sempre o mesmo erro. Sempre a mesma atitude. Capriche nas escolhas. Você quer ser um transformador de realidade? Capriche nas escolhas. Tudo bem. A gente pode errar numa escolha. A gente pode se equivocar numa decisão. Mas repetir. Ora, o que Deus vai fazer para que você possa ver que tem que mudar a sua forma de escolher? Se você quer ser um transformador de realidade, você tem que também escolher ser um pacificador. Veja que Salomão manteve a paz. As duas mulheres estavam lá quase saindo no tapa. O que ele fez? Me traz uma espada. E a decisão de Salomão botou paz na situação. Talvez você está vivendo num momento da tua casa, no seu lar, na sua família, no contexto que você está vivendo, e está uma guerra, uma batalha. Deus quer que você se levante nessa situação e seja uma influência de paz. Tem muitas pessoas que querem fugir, querem mudar, eu vou embora, largo disso, largo daquilo outro. Deus está dizendo não, transforme essa realidade, seja um pacificador. Você quer se tornar um transformador de realidade? Então trabalhe sua perseverança. De tudo que você tem, pegue aquilo que você tem, olhe aquilo que você tem, e pegue tudo aquilo que você tem, dê tudo. Dê tudo que você tem. Não precisa dar mais daquilo que você tem, mas Deus exige que você dê tudo. Tem pessoas que Deus pede assim: ande 3 quilômetros, e a pessoa só anda 1,5 quilômetros. Ande os 3 quilômetros. Trabalhe com determinação. E trabalhe com determinação sem ficar esperando destino. Tem pessoas que dizem: não, se é para dar certo, vai dar. Você já escutou isso? Eu já cheguei à conclusão: se é para dar certo, vai dar. Não é assim não, irmãos. Tem porta que a gente tem que bater com a cabeça. Tem porta que a gente mete o pé aqui, bota o pezinho aqui, vai cabendo, e cabe o braço. Se caber o braço, a minha cabecinha miúda aqui, desproporcional com o meu corpo, porque o meu corpo não desenvolveu, é uma ferramenta magnífica. Eu, pimba ali, aqui não, eu vou entrar aqui. Jesus mesmo diz que importa para entrar no reino do céu, e importa passar por cacetada, passar por tribulação. É debaixo de tribulação. Tem gente que chega no céu de carroça, de tapete vermelho. Tem gente que chega debaixo de pancada. E eu quero chegar no céu, nem que seja debaixo de pancada. E você? Você está disposto a trabalhar a sua perseverança? Fica esperando destino, não. Tem gente que fica esperando sorte, contando com sorte. Que sorte? Nada. É providência de Deus. Deus colocou em você talento, capacidade. Tenha coragem, levanta. Chama a responsabilidade para você. Diz: aqui tem um homem de Deus, aqui tem uma mulher de Deus, que acredita em Deus, que acredita no plano de Deus. E eu vou dar duro, eu vou dar pesado. É isso. Deus quer que você faça isso. Quer as pessoas se destaquem, sabe que a hora é de tentar, não é a hora de desistir. Parar somente quando o trabalho está feito, não quando está cansado. Tem pessoas que dizem: eu vou parar porque eu estou cansado. Para quando o trabalho está feito. Agora está feito. Agora sim, Senhor. Eu vou deitar em paz. Eu vou dormir porque o Senhor faz em segurança. Eu espero que você esteja vendo aqui nessa noite que Deus criou você para dar certo. Deus criou você para se destacar. E se você acreditar, a mão de Deus vai se manifestar sobre você. A mão de Deus que se manifestou sobre Josias vai também estar sobre você. A mão de Deus que se manifestou sobre Salomão vai estar sobre você. A mão generosa de Deus, ela vai fazer você prosperar. Pode ter certeza, pode ter certeza, pode ter certeza. Francisco de Assis abriu mão de tudo. Eu tive a oportunidade de estar na cidade de Francisco de Assis.
abriu mão de tudo, se tornou um homem aparentemente pobre. Hoje tem uma cidade chamada Francisco de Assis. Tudo gira em torno de Francisco de Assis. Eu, um camarada que nasci na miséria aqui em Aquidauã, no meio da roça do cafezal, e passei minha infância numa favela da Vila Operária. Estive em Francisco, impactado com a vida desse homem, que um dia decidiu: eu vou ser um transformador de realidade. Eu vou estabelecer vitórias sobre mim mesmo. Eu vou cultivar um coração generoso. E ele ficou em destaque. Até hoje nós lembramos dele. É isso que Deus quer fazer com a sua vida. Deus quer você marque a história positivamente. Cumpra o teu propósito, viva a tua vida. Eu quero que você feche seus olhos agora, nós vamos orar. Em nome do Senhor Jesus. Pai Celestial, eu te peço agora, Senhor, que o Senhor, de uma maneira muito especial, tenha criado um impacto com frases, com palavras que durante, ó Deus, essa reunião o Senhor foi dando. A vida é curta, mas ela não precisa ser pequena. A vida é breve, mas ela não precisa ser uma coisa sem sentido. Nós podemos cravar nossas marcas nas pedras, ó Deus, na história, naquilo que fica para a vida eterna. Investir nossa vida, sobressair como o sol ao meio-dia. Ó Deus, tira esse complexo de inferioridade desta mulher. Tira, Senhor, esse complexo de pequenez, Senhor, de pessoas pequenas, ó Deus, deste homem. Que ele creia, ó Pai, que possa estar em destaque, ó Deus. Missionária Central de Maringá.